e deuses e por aí vai. Deuses e mundo fora por aí vai. Imagine, imagine como o mundo não estaria hoje. Imagine a malignidade que não estaria hoje o mundo. Só que para você, que quando ateu bate de frente com o The Great One Preachão aqui, já não considero mais como um ateu, um ex-ateu e uma ex-ateia. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Tudo que você almeja no teu coração, que criança não morrisse, que a África não passasse fome, que Deus não tivesse matado ninguém, que o mundo não tivesse indo de mal a pior e não espere melhora, pode entrar governo B, presidente D, A, C, D, em todo o globo terrestre. Pode entrar ele, o mais sábio do mundo. O mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. A maldade vai de mal a pior. E sabe o que acontece? E bem-aventurado aquele que venha continuar sua peregrinação aqui, ó, na prática da justiça. E por falar na prática da justiça, você que é ateu que está aqui comigo, eu nunca me deparei com um ateu porqueira, pilantra. Todos os ateus que eu já me deparei até hoje, pessoas do bem, honestas, não gosta de mentira, não gosta de pilantragem, de vagabundagem, de safadeza. Pelo menos todos os ateus, pelo menos todos os ateus que eu já bati de frente até hoje, nenhum eram pilantras, pessoas do bem. E é o caso seu mesmo que caiu aqui. E é o seu caso mesmo que caiu aqui, pessoa do bem. Só que tem um grande problema. Lembra que toda aquela pessoa que ele é bom para os outros, ele acaba sendo ruim para si mesmo? É o seu caso. Você cuida de tudo e de todos, mas de você mesmo cuidar do teu bem mais precioso, que é a eternidade. E nós iremos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala em relação à eternidade. Você acaba sendo ruim para você mesmo, de tão bom que você é. E sabe o que acontece nisso? É o que Satanás quer de todas as gerações pós-gerações, mundo fora. Que ele esteja repreendido da nossa vida. Sabe por quê? Ele não quer que o mundo inteiro tenha conhecimento que ele é poderoso, que ele é sagaz, que ele é antigo, que ele é sedutor, que ele é enganador, que ele já está julgado e condenado, que Deus é o Criador e ele é criatura. O que ele quer é que o mundo inteiro seja ateus e ateias e incrédulos, porque na palavra do nosso Pai, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4, a palavra do nosso Pai fala assim para nós: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então por aí você vê que já teve gerações pós gerações que morreram perdidos. Ateus, ateias, incrédulos, vai colocando tudo no pacote. Só que até Cristo voltar, isso continuará. Sabe por quê? Porque se você vê, põe assim tudo no pacote. Quem não gosta de põe, bota tudo num pacote só assim. Se você vê por aí afora, ateus pra cá, ateias pra lá e não sei o que, incrédulos pra cá, incrédulos pra lá, eu não creio nem em Deus nem nada, isso, aquilo, outro, não sei o que. Ainda tem outros que dizem assim, ó, o diabo é bom e Deus não presta. Eu não quero ir pro céu, eu quero ir pro inferno, porque lá tem festa, tem bebedeira, tem prostituição. Se você der um Google, você vai ver em plataformas digitais por aí afora. As pessoas, sem ter o pleno conhecimento do tamanho do problema, do tamanho do pecado diante do Eterno, pedindo para ir para o fogo eterno, com Satanás e seus anjos, achando iludidamente que vai ter uma vida regalada, enquanto todos que escolherem o lado da perdição só vai ser assadão com fogão, enxofrão e salzão preparado para o diabão e seus anjão. Dá para você ver o tamanho do problema?
Você não sabia disso, não? Porque Satanás estava te seduzindo. Presta atenção, já ficou no passado. Já ficou no passado. Porque Satanás estava te seduzindo. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, voltando. Vamos ler bem integralzinho para ficar bem beautiful. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é tudo que ele quer. Todo aquele que se perde, que é ateu, que morreu perdido, ateu, e lembra, olha nos meus olhos, o homem pode ser o melhor pagador do mundo, pode ser o melhor pai, o melhor pastor, o melhor pregador, a pessoa mais honesta de todo o globo terrestre. Mas, se não crê que Deus existe, ou ainda que creia que Deus existe, mas não o aceita, o seu santo e amado Filho Jesus Cristo, como seu Salvador, não vai subir, não vai se salvar e ponto final e acabou. E acabou. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que se perderam não foi porque Deus o rejeitou, não foi porque Deus não quis salvá-las, foi porque elas não quiseram ser salvas. Porque quem nos salva é a graça, Cristo. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, por Cristo. Mas, se nós não aceitarmos a graça não pode nos obrigar a nós a aceitá-lo ele. A graça não pode pegar o ser humano aqui e salvar ele à força, levá-la para a eternidade à força. Não. Sabe por quê? Porque tem um grande problema por aí afora. E o acusador, ele está te servindo porque você obriga ele a te servir. Eu não tenho mais perdão, eu já estou julgado e condenado. Como é que você agora quer obrigar ele a te servir? E Deus, ele é justo. Deus não é injusto. Porventura você acha justo um policial prender um bandido, um assassino, a pior porcaria que tem mundo fora e bota dos pior. Você acha justo a polícia prender o pior que tem e obrigar outras pessoas a ser um cidadão de bem? Você acha? Será que isso seria justo? É evidente que não, né? Agora imagine, prender o pior dos piores que tem. Agora imagine, prender o pior dos piores que tem e soltar todos os outros. Já mudou a coisa. E soltar todos os outros que teve crimes mais graves, absorver todos eles e botar para rua. Pronto. Esse aqui tá no pior, vai para rua, vai todo mundo para rua. Só vai ficar esse aqui preso e acabou. E obrigar a todos eles ser cidadão do bem. Agora bota tudo num pacote só. Você acha isso certo, correto? Você acha justo? Ah, não acha não, né? É evidente que não, não é? Agora imagine. Você vai ver quantos milhares e milhares, bilhões de anjos que Satanás arrastou lá de cima, que lá, ó. E não prevaleceram na batalha, e não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. Sabe o que que acontece? Não tem mais perdão para ele. Volta no encarceramento. Seria justo o nosso grandioso Deus pegar todos aqueles que morreram na prática do pecado aqui, nos seus crimes, no pecado, nos crimes, pegar todos eles aqui
e levar lá para cima? É evidente que não, né? Agora, o problema não é esse, o que você pensa, que Deus criou o mal. O problema não é esse. O problema é maior do que o que você possa imaginar. Que essa prática do ateísmo, essa incredulidade caia por terra da tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado de Satanás foi uma coisa que, se nós olharmos com os olhos carnais, foi tão pequenininho, foi tão pequenininho, ele não abriu a boca, ele não falou mal de ninguém, ele não matou ninguém, não falou nada de ninguém, não pegou nada de ninguém, não tocou a mão em nada. É aí que você vai ver como é que a banda toca. O pecado de Satanás só brotou no interior dele, como o nosso Pai é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Só sondou o pecado dele. Que se você olhar nos olhos carnais, você vai ver que foi uma coisinha assim, pequenininha. Ele não matou, não roubou, não adulterou, não falou mal de ninguém, não pegou em nada com as mãos. E nós vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós. Sabe por quê? Porque ele é tão sagaz que ele, após o nosso Pai sondar toda a malignidade no coração dele, ele arrastou a terça, quarta parte dos anjos lá de cima. Após o Senhor rejeitar ele. E nós vamos ver qual é o pecado dele. Vamos lá? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora olha o pecado dele aqui, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Só no coração dele, o pecado dele, só no coração dele. Ele queria ser mais do que a Deus? Não. Ele só queria ser igual ao Altíssimo. Sabe por quê? Porque ele era uma criatura linda, bela e maravilhosa. E até hoje ele se transforma em anjo de luz. Aí você acha que Deus vai levar lá para cima, vai obrigar alguém a aceitá-lo como seu Salvador? E nós temos um exemplo para isso. Para voltar a Isaías de novo. Quando o nosso eterno, que isso é uma cena única, que isso nunca mais vai se repetir, nunca mais, o nosso Pai vai estar entre dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Só que tem um grande problema. No final da história, já não eram mais dois ladrões. Sabe por quê? Porque no céu não vai entrar ladrão, não vai entrar bandido, não vai entrar prostituto, não vai entrar mentiroso. Lá, no reino dos céus, vai entrar o ex-assassino, o ex-prostituto, o ex-estuprador, o ex-matador, o ex-assassino, o ex-idólatra, vai colocando tudo de ex que não presta. Esse sim vai subir. Os ex. E o ladrão da cruz que se salvou,
ele só foi ladrão, ter o título de ladrão, enquanto ele não aceitou a graça como seu Salvador. Porque tinha que se cumprir a Escritura. E ele foi crucificado com os dois malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Tem tradução que vai falar, e foi crucificado com dois ladrões, um à direita e o outro à sua esquerda. Quer que eu te diga uma coisa? O nosso Pai não obrigou nenhum deles e não conversou com nenhum deles. Me aceita, pedindo, me aceita. Eu sou o Salvador, eu vou morrer. As Escrituras testificam de mim, as Escrituras testificam de mim. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Me aceita, vocês estão aqui ó, na ânsia da morte. Daqui a pouco vocês vão estar mortos. Não, mas o ex-ladrão da cruz aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador em um evento único que nunca mais acontecerá em toda a história, em toda, pode assim, ó, em toda história do globo terrestre. Gerações pós gerações, milênio pós milênios. Ali foi um evento único, acabou. Para você ver como ele é justo. Ele não vai levar ninguém lá para cima se não quiser ir. E lembra, ele não rejeitou o outro ladrão da cruz que se perdeu. O outro ladrão da cruz que se perdeu não quis aceitá-lo como seu Salvador. Grava bem essa frase na tua mente e teu coração. Deus não rejeita ninguém. É as pessoas que o rejeitam e chega ao tal ponto que o rejeitam de uma tal forma que fazem as suas escolhas. A escolha de deixar ser seduzido por Satanás e a própria escolha de aceitar a viver e a morrer com Satanás. E está nas internet por aí. E é fato verídico. Aí você acha que Deus vai obrigar alguém a aceitá-lo ele? Ainda mais escolhendo a viver com Satanás? A morrer com Satanás? A preferir ficar com Satanás? Se ele já não obriga quem é ateu, que não crê nem nele, nem em Satanás, nem em nada, ele não obriga. Imagine fazendo as suas escolhas. Repito, não foi à toa que você caiu aqui. Eu te convido, aceita Cristo como teu Salvador. Eu te digo que é a melhor escolha da tua vida. É o bem mais precioso da nossa vida, é a nossa eternidade. Ao invés de você não acreditar em nada, acredite em algo que é bom, que é invisível, que nós não podemos tocar, mas em um futuro tão próximo, nós iremos estar face a face com o nosso Pai, com o nosso Criador. Em um futuro tão próximo, nós iremos estar em uma terra linda, bela e maravilhosa. E nunca mais haverá noite nem dia, nem frio nem calor, nem mal, nem doença, nem morte, nem tristeza, nem dor, nem pranto e nem clamor. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aí sim, você vai estar em um lugar o qual você almeja. O qual você almeja. E nunca mais haverá morte, nem pranto, nem tristeza, nem luta e nem dor. Porque tudo isso aqui jazerás no esquecimento. E nós iremos estar com o nosso Redentor, com o nosso Pai Celestial, para sempre. E ao invés de você não acreditar em nada, que já não é mais o teu caso, quando o inimigo querer colocar na tua cabeça que você está se iludindo, como muitos por aí, que você planta na tua mente e no teu coração. Eu não estou perdendo nada em acreditar em algo que é tão bom, tão grandioso e tão maravilhoso. Que você põe isso na tua mente e no teu coração quando vier as guerras. As guerras. Porque não é fácil você não acreditar em nada e em um piscar de olhos você brotar algo lá no teu coração de você acreditar. Que essa palavra seja uma seta benigna, que esta palavra seja uma semente frutífera, fértil no teu coração. E que o nosso grandioso Deus te reveste das suas santa e bendita coraça. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 12. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Amém? Não esqueça isso. Deus não criou o Satanás. Deus não criou o mal. Deus criou, foi um ser lindo, belo e maravilhoso. Vamos contemplar? Vamos dar um pulinho para frente? Agora você viu o pecado de Lúcifer, qual foi? Pode pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você só vai achar isso. Ele não pecou matando ninguém, nem falando a palavra para ninguém. Só que após ele ser rejeitado, ele levou milhares e milhares para a perdição com ele. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Olha como ele era. Agora ele perdeu. E agora? Somos nós que iremos estar na eternidade desfrutando tudo do bom e do melhor. E nunca mais vai haver briga, nem contenda e nem nada. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17.